Olá, pessoal do canal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu quero conversar um pouco sobre alguns dos motivos que fazem com que nós brasileiros não consigamos guardar dinheiro. Falta de vergonha na cara? Tá longe. Depois que você terminar esse vídeo, você nunca mais vai falar falta de vergonha na cara, por isso que eu não consigo guardar dinheiro. Você nunca mais vai repetir isso e algumas outras coisinhas. Vamos entender um pouquinho da nossa cultura, o que trouxe a gente até aqui, com o intuito de corrigir, de fazer com que a gente mude a nossa mentalidade, a gente mude o nosso mindset, porque é isso que vai levar a gente para o longo prazo. Buy and hold é uma modalidade, comprar e segurar, né? Compra e segura, compra e espera. É uma modalidade para o longo prazo. E é isso que vai cuidar da nossa aposentadoria, do nosso futuro. Então, eu tô aqui, a ideia desse vídeo de hoje é fazer a gente conscientizar o que a gente precisa mudar urgentemente e que não é culpa nossa. Mas a partir de agora, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Então, dá o joinha, dá o like enquanto roda a vinheta. Um outro hábito que nós temos é viver acima do nosso padrão de vida, né? Então, a gente consome todo o nosso salário e ainda usa ali o cartão de crédito e vai apertando as parcelas na nossa capacidade de pagamento mensal, né? Extra. Então, isso é uma das coisas que poucos países têm, né? Eu acho que, na verdade, eu não tenho certeza, mas acho que é só o Brasil que tem esse hábito de parcelar as coisas. E isso vai só nos afundando para viver desejos tão atuais e que parecem, né, ser tão necessários e que parecem ser tão urgentes. Até isso a gente não foi ensinado a dar valor e a medir. Daqui a 5 anos, essa dívida que você está entrando vai representar o quê, né? Então, tudo isso não foi ensinado pra gente. E a culpa não é de ninguém, a culpa não é dos nossos pais, a culpa não é dos nossos professores da escola que não ensinou. A culpa é da nossa cultura e que vem mudando cada dia que passa, ainda bem, né? Principalmente com a internet aí, a gente pode ter acesso a mentes maravilhosas, mentes brilhantes de sucesso enormes no alcance do nosso celular. Então isso definitivamente tem mudado muito o comportamento do brasileiro no Brasil, mas o comportamento do brasileiro fora do Brasil é um pouco mais exigente, porque a treta aqui é em dólar, né? E aí, se você precisar de um apoio, se você precisar de um grito, é muito difícil, né? É muito sacrificante para um pai, uma mãe brasileiro conseguir te atender aqui, uma vez que a força da moeda é muito diferente, né? Então, aqui a gente tem que ter uma responsabilidade maior do que deveríamos ter no Brasil. Então, eu elegi aqui quatro motivos que fazem com que a gente que fez com que nós chegássemos até aqui, né? Por que a gente é assim? Por que a gente se comporta assim? Por que é tão difícil guardar dinheiro, né? Quando, né, a matemática é muito simples. É só você gastar menos do que ganha, não é tão difícil assim. Mas na prática né? A gente percebe isso. Então vamos lá. Só para ter uma ideia, então olha só essa informação que eu trouxe aqui. Para você ter uma ideia, cerca de 45% dos brasileiros não fazem controle financeiro. E entre esses 45, 20% utilizam a própria memória para fazer esse controle financeiro. Imagina, a gente não é possível lembrar, né? Essa pesquisa foi feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito de 2020. Estamos em 2022, mas não deve ter mudado tanto assim, né? E uma pesquisa ainda desse ano, de 2022, apontou que 47% dos entrevistados passaram a fazer planos para o futuro por causa da crise, agora, né, da pandemia. E 90% admitiram que precisam de educação financeira. Olha que interessante. Quando eu falo lá no meu perfil, eu pergunto, pessoal, qual é a sua dificuldade? Por que você não consegue juntar dinheiro? E eles falam assim, falta de organização. E para se organizar, nem precisa de estudo, né? Só precisa de um pouco de dedicação. Eu sei, é chato, eu também não gosto. Mas a gente precisa dar uma olhada para as nossas finanças. Então, perceba, a educação financeira ainda está lá na frente, né? Embora você se organizar financeiramente, faz parte da educação financeira lá atrás, de quando nós éramos crianças. Mas agora, adulto, a gente consegue sentar, sem precisar de um professor, sentar e separar as nossas despesas, né? Então vamos lá, primeiro fato, e isso daí é já da época dos nossos pais. Se você é da minha geração, você já ouviu os seus pais falarem, tios, pessoas da geração anterior a gente comentar sobre isso. Se você é da minha geração anterior, você viveu isso. E se você não ouviu seus pais, ou se você não se lembra dos seus pais falarem, a gente estudou isso, né, na escola.
que é a hiperinflação. Lembra? Na época que a hiperinflação etiquetava os valores, os preços dos bens de consumo, de comida, arroz, feijão, variavam duas, às vezes chegou ao ponto de ter essa variação enorme de 3 vezes ao dia. Por que acontecia isso, Thelma? Meu Deus, que loucura! Hoje a gente pensar, meu Deus, que loucura! Você vai no mercado agora de manhã, tá R$ 10 dólares o arroz, e você chega amanhã, tá 12. Como assim? Meu Deus! Gente, tenta entender que loucura que foi isso, né? E o que aconteceu? O dinheiro perdeu o valor. Não vou entrar nessa conversa de economia, porque senão todo mundo vai embora daqui, né? Mas a conversa, o dinheiro perdeu o valor. Então, o que tinha mais valor? Eu comprei, encher minha casa de arroz. Eu encher minha casa de comida, porque eu garanto que a minha família vai ter comida mês que vem. Então, por isso o hábito da compra mensal. O dinheiro não tinha valor, você tinha que se livrar do dinheiro. Você tinha que trocar o dinheiro pelo que fosse naquele dia, porque amanhã eu não sei se eu seria capaz de comprar a mesma quantidade de comida. Então, era uma loucura. Imagina a demanda que foi enorme para a comida, e a comida que é a oferta, né, não mudou tanto assim. Porque, pensa bem, o agricultor que planta arroz, ele não consegue plantar, fazer todo o processo até chegar na prateleira em um mês. Não é assim, né? Então, a demanda aumentou muito porque o dinheiro perdeu o valor e a oferta não conseguia atender. E aí, os preços ficavam muito loucos. Então, o dinheiro, o real, não tinha valor. Então, nós tínhamos que fazer esse processo, né? E aí, ou comprar casa, ou comprar carro, né? Aí a gente vai mudando os níveis de classe mesmo, né, no Brasil. Então, você precisava se livrar do dinheiro. Ao contrário, por exemplo, do que acontece com o dólar. As pessoas querem comprar o dólar para se sentirem seguras, né, como reserva de valor, que antes era o ouro, né, antes era o ouro. As pessoas queriam acumular ouro, porque aquilo trazia segurança de pensar, amanhã eu troco ouro por comida. Se der ruim aqui, se eu ficar doente, eu tenho ouro aqui, eu posso garantir a minha sobrevivência. E o real não garantia, né, o real... infelizmente, não tinha esse valor. Eu trouxe uma frase aqui de um filósofo que chama Sêneca, que fala assim: um povo faminto não ouve a razão e nem é amenizado por um tratamento justo. Quando você não tem a base, quando a gente não tem o mínimo, que é o suficiente para a sua sobrevivência, né? Ou seja, comida, moradia, segurança. E eu trouxe também aqui pra gente relembrar a pirâmide de Maslow. Lembra? Isso aqui a gente estudou na escola, mas eu vou trazer de novo, porque ninguém tem que lembrar o que a gente estudou lá atrás, né? Então, a base da pirâmide, como você pode ver aqui, é a fisiologia, que significa o quê? Comida, água, respiração. Então, as pessoas que tinham o dinheiro, ela queria trocar por comida. Primeiro, se ela já tinha comida e água, aí ela ia pro segundo degrau, que é segurança física. Então, eu queria dar uma moradia para minha família. Quem já tinha moradia se preocupava em guardar dinheiro ou comprar um plano de saúde, ou porque é para a saúde. Então, esse é o segundo degrau da pirâmide de Maslow. Aí depois vem amor, relacionamentos, amizade, família, intimidade sexual, né? E aí depois vem autoestima, confiança, conquista, respeito aos outros. Olha que bizarro isso. Como que você pode pedir respeito aos outros se a pessoa não tem comida? Ela vai querer comer. Se o outro tem comida e ela pode pegar o do outro, ela vai pegar, né? A gente pode observar isso muito, muito louco aqui na pirâmide de Maslow. E é assim com todo mundo, tá, gente? A pirâmide de Maslow é do ser humano. E por último, a realização pessoal, que é a moralidade, espontaneidade e a aceitação dos fatos. É muito mais fácil você aceitar os fatos de barriga cheia, com teto né, na sua cabeça, com segurança, sem estar fugindo. É muito mais fácil, né, gente? A vida, né? Você fala, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo quando você tá de barriga cheia. Quando você não tá, você corre atrás para sua sobrevivência. Então, o número 2. Nós interpretamos a polêmica. Calma, gente. Nós interpretamos muito errado o que é dito na Bíblia, né? O Brasil é o país mais católico, se não é hoje, já foi, né? Pode não ser tão católico, mas não ser tão católico mais, mas é um dos países mais cristãos do mundo. E na Bíblia tem passagens, né, onde fala que o rico não entrará no reino dos céus, e que sempre assim ligado muito à riqueza, e isso foi interpretado muito diferente, talvez porque o Brasil já tinha muitos pobres, né, talvez para acalentar aquelas pessoas, ou talvez por capacidade mesmo de entendimento, de interpretação, que é muito difícil, né, gente? Ler um livro simples é tão difícil de interpretar. Imagina a Bíblia, que você precisa contextualizar com a época e tal.
Então, isso é uma das coisas que fez com que a gente sentisse, não, dinheiro só traz maldição, dinheiro não é coisas boas. E aí, com o tempo, a gente cresceu e temos acesso, né, a outros momentos da Bíblia que reis eram honrados por Deus e eram muito ricos e tal. Mas essa coisinha ficou lá no fundinho da nossa mente, do nosso coração, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e entender que o dinheiro não é nem mal e nem bom. O dinheiro é um objeto, não tem como aquilo ter poder ou não. Como a gente lida com o dinheiro, tá? Essa eu vou passar mais rápida porque é polêmica demais. Mas eu só quero trazer a questão realmente da maturidade. Temos que olhar para as coisas como ela é, tentar olhar pelo menos, né? Como elas são, e não nem subestimar e nem superestimar. Temos que não viver num limbo, né? Nem num extremo e nem no outro. O rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não tem nada a ver a riqueza com a salvação ou com o que quer que você acredite, né? Mas isso impactou muito na nossa cultura. Você pode não concordar, você pode não acreditar, mas a nossa cultura, ela é composta de muitas coisas. E a religião é um dos componentes de uma cultura mais fortes que existem, né? Não só na nossa, em todas as culturas. Tanto que em guerras, quando um país queria tomar o outro, uma das primeiras coisas que eles faziam era implementar a sua própria religião, tá bom? Então, sigamos. A terceira, polêmica também, mas você vai concordar comigo. Novelas. Gente, quantas novelas nós não assistimos onde o mauzão era corrupto e rico, né? A pessoa, até a luta pelo amor, né? Era sempre assim, a donzela ficava entre o rico e o pobre, e aí ficava aquela coisa de lutar, né? O sentimento, mas ele é rico, mas ele é pobre, e sempre colocando esses dois extremos muito latentes, né? Claro, existiam personagens que eram bons e ricos, mas na maioria a gente sempre via essa questão do dinheiro ligado à arrogância, do dinheiro ligado à corrupção, né? Como se não fosse possível a pessoa ser rica por próprio mérito ou por meios honestos, né? Então você sempre via assim esse contraponto muito forte nas novelas, e o Brasil, a gente sabe disso. Você pode não gostar de novela, você pode não ter assistido novela, mas foi isso aí que foi a nossa base, né? Isso daí que fez com que os nossos pais... Era o único entretenimento, imagina. A gente não tinha outro entretenimento, a grande massa, né, brasileira, não tinha entretenimento. O que a gente tinha para fazer um pouquinho ali, para distrair? Era assistir novela. E aí a gente consumia esse tipo de conteúdo. E por que eles faziam isso? Porque a massa brasileira era pobre. Então, para gerar conexão, para gerar identidade e para o Brasil assistir, ficar querendo ver aquilo, ele colocava o pobre como bom, né? O pobre como honesto, o pobre para que você se identificasse com aquilo. E aí a gente foi formando, e aí a vida, né, trouxe a gente até aqui por isso. Quer ver? Você quer ver um exemplo na vida real? Se você é se você é uma pessoa que tem dinheiro, eu tenho dinheiro por quê? Porque eu trabalhei, me organizei, eu sou uma pessoa mais controladinha. E aí tem uma pessoa na sua família, um primo, um irmão, um tio, que não é, que é desorganizado, que, coitado, nem é porque ele quer, mas, né, enfim, é o resultado, o que levou ele pra lá e que levou você pra cá. Deixa esse tio, primo, whatever, vir te pedir dinheiro emprestado e diz não pra você ver como você vai ficar na sua família. Você é o ruim, nossa, não vai levar dinheiro pro caixão. Nossa, o outro tá precisando. Aí o rico, o rico não, né? Às vezes nem é rico. Mas a pessoa que se administrou muito bem as suas finanças, disse não, né? Às vezes essa pessoa que tem uma vida financeira mais controlada, ela disse não para tantas vontades que ela teve ao longo da vida. Ela, não, eu vou focar em outra coisa. Enquanto essa pessoa aqui disse sim, ficou vivendo oba-oba. Aí essa pessoa que se sacrificou, se não der dinheiro para ela é ruim, ela é arrogante, ela é a que soberba, né? A família inteira, perante toda a família. Então isso é base da nossa cultura. E aí você pensa, a vida é assim mesmo, né? A vida é assim mesmo, a gente vai vivendo, pagando conta, fica naquele ganha-gasta a vida inteira, no final a gente vai depender mesmo da aposentadoria e a vida é assim. Aí a gente fica levando a vida quando... Hoje eu entendo que a vida não é assim, eu passei muitos anos pensando que a vida era assim. Porque quando eu procurava ajuda financeira, eu ia nos
bancos. E quando eu chegava nos bancos, eles faziam o quê? Me enfiava título de capitalização. Ah, compra isso daqui. Fazia uma poupancinha forçada. Pegava o meu dinheiro né, os juros que não começavam, que não valia a pena. Porque era o acesso que eu tinha, né? Então, perceba, a gente não tinha muito... A gente tava meio quebradinho. Se você não tem uma pessoa que trabalhava no mercado financeiro, que é a realidade, gente, muito pouca das pessoas. Aí você pensava, ok, então eu vou precisar encher todo o meu salário de compromissos, então eu vou comprar uma casa a juros caríssimos, então eu vou comprar um apartamento a juros, né, que no final você paga 3, 4. Então o que eu vou fazer? Minha vida é isso daqui mesmo, né, e eu tentei, e não achei, e não consegui. Então isso daí foi feito, a gente é feito disso, tá? Então calma, não é falta de vergonha na sua cara. Viu? Se você não juntou dinheiro até hoje, não é falta de vergonha na sua cara. Se você acha que tá tarde, não tá tarde. Não tá tarde. A nossa expectativa de vida cada dia é maior. Então começa. Porque é melhor você chegar lá. Não naquele valor ideal. De repente você não vai chegar lá com 1 milhão, mas você chega com 500 mil. De repente você chega com 300 mil. É muito melhor do que chegar com nada ou pior. Né? Chegar com nada não tem jeito pior. É muito melhor do que você chegar ou com nada, ou dependendo daquelas pessoas que você mais ama, pesar para elas, ou dependendo ainda do governo. Então, vai viver, imagina, é só olhar ao redor. Olhemos hoje para as pessoas que dependem do governo. Quais são essas pessoas que têm uma aposentadoria pública? O que elas vivem? Como que elas vivem? Né? E quais são as perspectivas dela de vida? Como que você vai querer aposentar? Então, a gente tem que fazer essas escolhas muito frias mesmo. Gente, trabalhar com dinheiro... Tem que ter frieza, tem que dizer não, muitas vezes, para uma pessoa que você ama, né? Não para casos de emergências, mas dentro, né, da possibilidade, às vezes eu tenho que falar não. E o quarto motivo é que o Estado ensinou a gente que o milionário, o rico, o empresário é o ruim, é o mauzão. Ele bota os preços altos porque ele quer que você fique pobre, cada vez fica mais pobre. Não tem aquela história. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Acontece que o rico, se ele ficar pobre, eu não vou ficar rica porque ele ficou pobre. Uma coisa não é condicionada à outra, não é proporcional. Um rico, se ele ficar rico, mais rico, isso não me impede de ficar rico também. Então, o que acontece? Por que a gente acredita nisso? Porque o governo colocou nos empresários, né? Não precisa nem ser milionário. Às vezes o dono da mercearia, o dono da padaria que tá ali, nossa, naquele sofrimento, tentando fazer com que a família também, toda a família trabalha na padaria para sobreviver mesmo. E aí ele é tido como o empresário, a pessoa que aumenta os preços porque eles são maus. Gente, uma coisa muito simples que eu só aprendi depois de adulta, agora, recentemente, é que a inflação não é o aumento das coisas. A inflação não é o aumento dos preços generalizados. Isso é a consequência da inflação. Não tem jeito. Pare e pensa 2 minutinhos. Como pode chegar determinado dia? Como que você pensa que acontece? A manicure vai ligar pro dono do posto de gasolina, pro dono do mercado, pro agricultor que faz arroz, o outro que cria boi. Todo mundo tem o quê? Um código secreto, um código Morse, onde aperta o botão e amanhã todos os preços vão subir. Não, né, gente? Isso não é possível. Isso nem... Que é isso? Nem romance da Agatha Christie tem como. Não tem jeito. Isso daí é a consequência. O que é a inflação? É a alteração da oferta e da demanda. O que eu acabei de falar que aconteceu lá atrás? A demanda de gente querendo comprar comida era tão grande que a comida ficava variando de preço. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O dinheiro não tinha valor. E por que isso aconteceu? Porque o dinheiro, o real, perdeu o valor. Aí é outros assuntos, né? Por que o real perdeu o valor? Porque estava com dívida em dólar e o dólar subiu e aí a gente não conseguia pagar essa dívida e ficava aquela coisa louca. Exemplo do que aconteceu agora na pandemia. Não quero saber se é certo ou se é errado, né? Não é que eu não quero saber, eu não quero discutir aqui se é certo ou se é errado, mas todos os governos, ou quase todos os governos do mundo inteiro, deu dinheiro para a população comprar comida, porque estávamos em lockdown, aquela coisa louca, ninguém sabia o que ia virar. E aí a população dava dinheiro. O que aconteceu? Aumentou o dinheiro na praça. Todo mundo com dinheiro no bolso, pessoal querendo gastar, querendo comprar, né? Pessoa, tô com dinheiro aqui, deixa eu comprar, vou encher de comida aqui em casa, né? Porque vai que dá um lockdown e ninguém faz nada. Aí foram comprar comida. Ou comprar o que quer que seja, né? A gente começou pela comida. Lembra
Pirâmide de Maslow, né? E aí o que aconteceu com o preço das coisas? Tá subindo. E o dinheiro na praça vai ter que voltar. Como que isso vai voltar? Subindo a taxa de juros. Então, o que é a inflação? É a diferença quando a oferta sobe, a demanda desce. Quando vai alterando isso daqui, isso vai acontecer em todos os mercados do mundo, em todas as moedas do mundo. A diferença é como que o mercado, como que o país, como que a força do trabalho, a força da moeda vai se comportar, né? Diferente a inflação no Brasil, diferente a inflação aqui nos Estados Unidos, no Japão, na China. Então, isso vai mudando. Mas a oferta e a demanda, isso aí é em todos os lugares, tá, gente? Só esperar que vai acontecer de vez em outra, vai acontecer. Então, vamos entender o que é a inflação. A culpa não é do empresário, viu? Até porque você pode vir a ser empresário um dia ou um parente seu. Então, a inflação não é isso. Tiremos a culpa do empresário, tiremos que eles não são os mauzões. E o recado final, eu quero ensinar uma coisa para vocês que eu aprendi há pouco tempo, que se chama Viziate. Viziate é uma sigla em inglês que significa What you see is all there is. Ou seja, você só tem condições de agir conforme aquilo que você sabe. Como que você limpa uma casa? Porque você sabe que primeiro você tem que varrer, depois tem que passar o pano. E como que você sabe disso? Alguém te ensinou. Se você não soubesse disso, como que ia ser um PT, com uma confusão? De repente você ia até jogar água, né? Quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, lembra? A gente sai jogando água. Por quê? Se eu não fui ensinada, eu não tenho como me comportar diferente. Então, tudo que você vê é tudo que você tem. Então, quando você não consegue guardar dinheiro, porque você não foi ensinado a isso, porque a sua mentalidade, assim como a minha, de todo mundo brasileiro, a maioria, né? Se você não é todo mundo, se você não é essa maioria, bom demais, parabéns. Mas, infelizmente, a maioria é assim. Então, se você não teve essa educação, esse direcionamento, essa orientação, não tem como você saber. Então, Viziate é isso. Vamos aumentar o nosso campo de visão, né? Vamos aumentar tudo que você vê é tudo que você tem. Então vamos aumentar o nosso campo de visão para termos condições de ter uma vida maravilhosa no futuro, de ter uma velhice maravilhosa, de não pesar para a nossa família, de não pesar para aqueles que a gente ama. Não só sua família, às vezes você pesa para o seu marido, às vezes você pesa para sua esposa. Então nos preparemos. Vamos aumentar o nosso Viziate, vamos ter mais educação financeira, vamos buscar mais, vamos guardar mais dinheiro, mais. Pensar lá no futuro. Pensar nos prazeres da agora, o que isso vai representar lá no futuro, de repente, entendeu? O recado final era esse, né? Eu queria mesmo apresentar esse termo, Viziate, isso me ajuda muito. Quando eu percebo, nossa, eu acho que eu tô muito enviesada, deixa eu ver outros pontos de vista para, de repente, isso não ampliar, né, o meu Viziate, aumentar minha visão. Então era isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!